Eu moro com meu namorado, Mika, na casa que ele possui. É uma casa modesta, em um bom bairro, onde a violência é baixa. Eu chamo a casa de modesta porque, comparada às outras da vizinhança, é um pouco menor. Mesmo assim, é uma vantagem, pois podemos viver em uma cidade agradável sem precisar de uma casa milionária. É uma casa térrea, com 3 quartos, 2 banheiros e um porão. Nossa rua é bem tranquila e temos bastante privacidade. A curva da rua nos proporciona uma visão sem nenhuma outra casa diretamente voltada para a nossa, e há apenas 8 casas na quadra. Mais adiante, temos uma pequena área arborizada. No último outubro, Mika viajou para Las Vegas para uma festa de despedida de solteiro, e eu fiquei sozinha de quinta até segunda-feira. Na sexta à noite, depois do trabalho, convidei algumas amigas para uma noite de vinho. Estávamos na sala assistindo filmes de terror quando a campainha tocou. Ficamos em silêncio e nos entreolhamos com a mesma expressão. Ouvir a campainha tarde da noite, enquanto vemos um filme de terror, parecia uma coincidência assustadora. Fui dar uma espiada, mas não conseguia ver ninguém da janela. Olhei pelo pequeno painel de vidro no topo da porta, mas não vi ninguém. Havia 4 carros na entrada da garagem, então quem quer que estivesse ali sabia que havia gente em casa. Voltei para as minhas amigas e todas concordamos que aquilo foi estranho, mas acabamos aceitando que talvez fosse uma brincadeira de toque e foge. Mais tarde, depois que minhas amigas foram embora, eu fui dormir. Mas não passou nem uma hora e a campainha tocou de novo, dessa vez 2 vezes seguidas. Era 1 da manhã. Ninguém deveria estar na porta a essa hora. Liguei para Mika, que estava num bar, e ele me ouviu depois de ir para o banheiro. Ele disse para eu ficar no quarto e não abrir a porta. Não sugeriu ligar para a polícia, então resolvi esperar. Mas logo depois, comecei a ouvir sons do lado de fora, como estalos, até que alguém bateu na minha janela. Um homem disse: "Oi, alguém em casa? Preciso de ajuda." Agradeci mentalmente por as persianas estarem fechadas, pois ele não conseguia me ver e eu também não o via. Ele bateu de novo e disse: "Eu sei que você está em casa." Foi nesse momento que decidi ligar para a polícia. Sussurrei ao telefone enquanto relatava a situação, com medo de que ele ainda estivesse por perto. Cerca de 5 a 10 minutos depois, a campainha tocou de novo e ouvi batidas fortes. Fui até a porta e perguntei quem era, e um homem respondeu que era a polícia. Pelo vidro, confirmei que havia 2 policiais, então abri a porta. O policial mais alto entrou na casa sem que eu o convidasse e começou a falar de forma rude, desdenhando dos meus temores e me interrompendo. Ele me disse que se eu não quisesse ajuda, eles poderiam ir embora. Eu fiquei chocada e pedi desculpas, explicando que estava com medo. Eles deram uma volta na casa com suas lanternas, mas sem muita atenção. Voltaram dizendo que sem provas ou câmeras, não havia muito que pudessem fazer, e então foram embora. Passei o restante da noite sozinha e, felizmente, só acordei com a luz do dia. No sábado, fui a uma festa de Halloween, na casa de uma amiga, e voltei para casa por volta de 1 da manhã. Logo que entrei, senti um vento frio. Ao olhar, percebi uma janela aberta, o que me pareceu estranho, pois não me lembrava de tê-la deixado assim. Fechei a janela, fui escovar os dentes e, quando saí do banheiro, percebi que a porta do porão estava escancarada. Congelei. Foi então que ouvi um som de estalos vindo do porão. Caminhei até o topo da escada e, no instante em que olhei para a escuridão lá embaixo, o som parou. Uma voz então disse: "Finalmente chegou em casa." Com isso, fechei a porta do porão, peguei meu celular e saí correndo. Bati na porta do vizinho e, quando ele atendeu, liguei para a polícia de lá. Para minha surpresa, eram os mesmos 2 policiais de antes. Dessa vez, o vizinho me acompanhou para falar com eles, e o policial mais alto estava menos rude. Eles verificaram a casa novamente, enquanto o vizinho e eu esperávamos na sala. Mostrei a eles alguns lugares onde alguém poderia se esconder,
e procurei por toda a casa enquanto falava com meu namorado ao telefone. Quando tive certeza de que ninguém estava lá, arrumei uma mala e fui para a casa da minha irmã até Mika voltar. Hoje ainda moramos nesta casa, mas demorei meses para me sentir confortável em ficar sozinha por muito tempo. A principal lição que tirei dessa experiência foi que, se você tem janelas que podem ser abertas, é melhor garantir que elas estejam sempre trancadas.